Olá, eu me chamo Gabriele, junto com a minha colega Emily, a gente vai falar sobre agricultura indígena, e tudo que envolve esse assunto. O mundo, no descobrimento, era de Portugal e Espanha, que eram duas potências marítimas. Eles queriam novas descobertas, novas terras para ter mais capital. E aí, em meio a tudo isso, então, foi preparada uma expedição com 13 navios e cerca de 1.000 homens, com o capitão Pedro Álvares Cabral. Na época, as navegações elas já estavam bem desenvolvidas, Elas tinham barcos melhores para facilitar essas buscas por terras melhores. Então, eles saíram no dia 9 de março, E durante essa viagem, eles encontraram várias terras que não interessaram. No dia 22 de março, eles viram um monte que tinha muitos pássaros e plantas que estavam boiando no mar. O capitão Álvares Cabral, então, denominou de Monte Pascoal, porque eles estavam na Páscoa. Depois de desembarcar, ele chamou de Terra de Santa Cruz e depois de Brasil, porque havia uma abundância de uma madeira chamada pau-brasil, que tinha cor de brasa e era utilizada na fabricação de tinta pelos índios, E aí, Pero Vaz de Caminha era o escrivão e foi o encarregado de transmitir ao rei Dom Emanuel a notícia desse descobrimento, Então, a carta foi datada do 1º dia de maio e ele fazia um relato do ocorrido durante esses dias que eles ficaram naquela nova terra, Ele descreveu muitas informações sobre o Brasil, como, por exemplo, a descrição dos animais, das plantas, como eram feitas as cerimônias religiosas dos índios, como que foi esse primeiro contato dos indígenas, E também o possível aproveitamento dessa terra em questão do ramo agrícola, E aí, os portugueses chegaram nas novas terras, eles acharam que o Brasil fosse parte das Índias, E aí, por isso, então, que os habitantes foram denominados índios. Existem estudos que dizem que haviam de 2 a 10 milhões de índios naquela época. Então, era muita gente. E na região litorânea, os índios eram divididos em 2 grupos, os tupis e os tapuias, que utilizavam línguas diferentes. O termo tapuia, para os tupis, vinha de inimigo, eles viviam no interior e tinham costumes diferentes. Já os tupis falavam o que era chamado de língua geral, que era mais falada naquela época. E aí a gente fala um pouco também sobre os costumes daquela época, Muitos que continuam até hoje, As casas dos índios eram chamadas de oca, assim como atualmente, e constituídas de uma só peça. A forma e o tamanho vão variar de cada tribo e aldeia. Geralmente, elas ficam umas perto das outras em volta de um grande pátio que vai formar a aldeia, que também podem chamar de taba. Muitas delas eram cercadas de madeira para proteger os moradores contra ataques dos inimigos. E essas fortificações, elas podiam ser chamadas de caiçara. As aldeias eram abandonadas quando não tinha mais lugares para caçar e pescar, E aí eles iam arrumar um outro lugar para morar e sempre era muito disputado. Os índios, eles dormiam em redes, que por sinal foi uma invenção indígena, que eram feitas de tucum, que é uma palmeira muito resistente. E aí, sobre a sua alimentação, a caça e a pesca eram a base, E eles também se alimentavam de frutas silvestres que tinham lá no local. Cada tribo tinha um costume, por exemplo, muitos indígenas não se alimentavam de animais que tinham pelos, Eles chegavam a comer gafanhotos e formigas. E aí, já envolvendo essa produção agrícola, de certa forma, eles cultivavam para sua própria alimentação, Como o milho, o amendoim, a abóbora e a mandioca, Que também veio dos costumes indígenas para a nossa tradição, para a nossa alimentação. E aí a gente fala sobre as vestimentas. Eles viviam nus e usavam penas de pássaros bem coloridas para enfeitar o seu corpo, Depende de cada tribo e de cada costume. Eles esticavam as peles, furavam as orelhas e os lábios para usar brincos. No septo, eles tinham o costume de colocar uma pena. Outra característica que era a utilização da tatuagem nos braços e nas pernas, que demonstravam um símbolo de cada grupo, cada tribo.
Para sua sobrevivência, os índios viviam de caça e pesca, como eu já falei, né? Com os recursos que a natureza oferecia a eles. E aí, eles não conheciam o metal, utilizavam madeiras, ossos, pedras para a fabricação dos utensílios deles, de utilização. Os homens caçavam, pescavam, faziam as casas, canoas, derrubavam madeiras e preparavam o terreno para fazer as plantações. E as mulheres cuidavam da alimentação, da fabricação dos utensílios domésticos, né? Faziam balaios, faziam as redes. E para a locomoção, não tinha nenhum animal e suas viagens eram todas feitas a pé. Eles carregavam todas as cargas nas costas e geralmente essa atividade era feita por mulheres. E aí também na questão de organização cultural, cada tribo tinha um chefe do templo e um espiritual, ou seja, um cacique e um pajé, né, que eles chamam. Quando um cacique chegava a morrer ou falecer, havia um grupo de guerreiros que escolhiam outra pessoa que seria ideal para a tribo. O pajé, ele era responsável por profetizar as chuvas, guardava objetos sagrados e também devia saber todas as lendas da sua tribo do povo indígena. Agora, abordando um pouco sobre a socialização, foi seguindo os passos da colonização portuguesa, né? Do litoral para o interior, começando pelo extrativismo, né? E aí já houve tentativas de escravizar os índios, muitos deles foram colocados em missões, foram obrigados a se converter ao cristianismo, né? À fé, e aos poucos foram perdendo a sua identidade. Alguns indígenas, eles se juntaram aos portugueses e outros fugiram para o interior. Porém, os portugueses, eles buscavam mão de obra escrava para a utilização do pau-brasil, né? E assim eles foram exterminados e fugindo cada vez para mais longe, foi diminuindo muito rápido. Aí, no início do século XX, o governo adotava políticas de proteção para os índios. Porém, ainda havia problemas com a invasão e a tentativa de exploração de suas terras, por fazendeiros, madeireiros e entre outros. No ano de 1910, fundou-se o Serviço de Proteção ao Índio, reconhecia os seus direitos e a posse das suas terras, mas os índios eram considerados incapazes naquela época e assim deviam se submeter a um órgão indigenista. Aí, em 1967, houve a fundação da FUNAI, né? E aí, como já dito, até o ano de 1970, os índios eram considerados incapazes, né? E a partir do século XX, que as tribos não estavam mais isoladas, sofreram com a expansão da agricultura, do extrativismo, da pecuária, a abertura de novas estradas, o garimpo, e aí eles foram desaparecendo. E a política nessa época fizeram pouco para deter esse problema, né? Até que houve a Constituição de 1988, né? Reconhecia os direitos, a preservação cultural, foi um fato muito importante para a recuperação desse povo. Agora, com relação às línguas, existem 274 faladas e o censo demonstrou que cerca de 17,5% da população não fala o português. Possuem diferentes línguas e dialetos que são classificadas em dois troncos, né? O tupi e o macro-G, que existem várias línguas. A principal característica dos indígenas é a sua heterogeneidade. São espalhados por diversos lugares do país e alguns com mais, outros com menos contatos com os não índios, que eles chamam, né? Possuem diferentes costumes, crenças, línguas e maneiras de se relacionar com a sociedade. Mas, apesar das suas diferenças, eles mantêm características comuns, como a vida nas aldeias, a liderança do cacique, o pajé e a utilização dos ritos de passagem. No ano de 1991, os indígenas foram incluídos no Censo Demográfico Nacional. E de acordo com dados das últimas décadas, graças à Lei de Proteção, a população indígena cresceu uma taxa média de 2,85% ao ano, de acordo com a FUNAI. E aí pode-se notar nessa tabela uma estimativa, né, de que no ano do descobrimento haviam 3 milhões de índios no Brasil. Por conta de muitos problemas que eles enfrentaram, eles decresceram muito rápido, né? Ali no ano de 1957 haviam apenas 70 mil índios, que representava 10% da população total.
E aí, no ano de 2010, já tinha uma população maior, de 817.962, que representa cerca de 26%. Né? Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil, sendo que a região norte é aquela que concentra o maior número, né, de indivíduos, 305 mil, sendo aproximadamente 37,4% do total. E na região norte, o estado com maior número de indígenas é o Amazonas, que representa 55% de toda a região amazônica. Os indígenas têm muitos costumes e, assim como antigamente, muitos perpetuam como a moradia, como eu já tinha dito, destinado a durar no máximo 5 anos, a que é erguida com várias fachadas e cobertas com palhas ou folhas. Não recebe reparos e, quando inabitável, os ocupantes as abandonam. Não possuem janelas, têm uma abertura em cada extremidade e em seu interior. Não possuem paredes ou divisão aparente, vivendo de modo harmonioso, onde o homem e a mulher possuem trabalhos distintos e varia de cada tribo. A mulher é responsável por todo o trabalho pesado, sendo parte para a própria subsistência, onde plantam e colhem raízes e frutos, preparam a família e o azeite de coco. Cabe a elas também o trabalho de tecer as redes, fazer as cestarias, enfim, todo o trabalho artesanal e também cuidar da casa. A pintura corporal também é a função feminina. A mulher pinta os corpos dos maridos e dos filhos. O homem tem a função de caçar, pescar, derrubar a mata para a agricultura, fazer canoas, armas e construir as ocas. Os meninos são preparados para o mesmo trabalho dos mais velhos e também conhecer os rios quando atingem a puberdade, indo para a casa sagrada dos homens. Em algumas nações, os indígenas, o homem tem mais de uma esposa, em outros os casais vivem juntos para sempre e há uma sociedade que toda a organização gira em torno das mulheres. E na religião, cada tribo tem lendas e crenças diferentes, com deuses e a figura do pajé, que na aldeia, como já havia comentado, a plumaria nada mais é do que a utilização de penas e enfeites. Esta é uma arte muito especial, porque não está associada a nenhum fim utilitário, mas apenas a pura busca da beleza. Existem 2 grandes estilos na criação das peças de plumas dos índios brasileiros. Algumas tribos utilizam máscara. Para os índios, que máscara tem um caráter duplo. Ao mesmo tempo em que o artefato é produzido por um homem comum, é a figura viva do sobrenatural que representam. Elas são feitas com troncos de árvores, cabaças e palhas de buriti e são geralmente usadas em danças cerimoniais. A utilização de trançados e cerâmicas, a variedade de plantas que são apropriadas ao trançado no Brasil, dá ao índio uma inesgotável fonte de matéria-prima, trançando que o índio constrói a sua casa e uma grande variedade de utensílios, como cesto para uso doméstico, para o transporte, para ajudar no preparo dos alimentos, nas armadilhas de caça e pesca, abanos para aliviar o calor e avivar o fogo, objetos de adorno pessoal, redes para pesca e para dormir, instrumentos musicais. A cerâmica destacou-se principalmente pela sua utilidade, buscando a sua forma nas cores e na decoração exterior. Pintura corporal. Eles pintam o corpo para enfeitar e protegê-los contra o sol, os insetos e os espíritos maus, para revelar de quem se trata, como se sentindo o que pretendem. As cores dos desenhos, eles falam e dão recados. Boa tinta, boa pintura, bom desenho. Eles garantem sorte na caça e na guerra, na pesca, na viagem. Cada tribo e cada família, eles desenvolvem padrões de pinturas fiéis ao seu modo de ser. E conforme define a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intelectual, bilíngue, multilíngue e comunitária, seguindo o regime de colaboração posto pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, LDB. A Coordenação Nacional das Políticas de Educação Escolar Indígena é de competência do Ministério de Educação, o MEC, cabendo todos os estados e municípios a execução para a garantia deste direito dos povos indígenas, com vistos à garantia desse direito fundamental e de cidadania, que é a FUNAI, enquanto órgão federal articulador das políticas indigenistas, atua com o objetivo de contribuir na qualificação dessas políticas e de, junto aos povos indígenas, monitorar seu funcionamento e eventuais impactos. Assim, ocupa espaços de controle social, tendo em âmbito nacional como tanto local também. E para os povos indígenas, a saúde está intimamente relacionada com a Mãe Terra, que é uma relação equilibrada entre os seres vivos e a natureza. Desde os tempos anteriores à colonização europeia, esses povos possuem seus sistemas tradicionais de saúde indígena que articulam os diversos aspectos da sua organização social e da sua cultura, onde a partir do uso de plantas medicinais, os rituais de cura e das diversas práticas de promoção da saúde, sob a responsabilidade dos pajés, curadores, parteiras tradicionais. E subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, eles foram criados em 1999 por meio da Lei número 9.836, conhecido como a Lei Arauca. Ela é composta pelos distritos sanitários especiais indígenas que se configuram em uma rede de serviços implantadas nas terras indígenas para atender melhor essa população e a partir desses critérios geográficos e demográficos e culturais. Alguns dos seus problemas que os índios sofreram envolvem a violência. A violência ela é movida pela ganância e pelo preconceito. Ele se dirige contra as comunidades em luta pela reconquista de suas terras. A invasão das terras indígenas por fazendeiros, garimpeiros, militares e a ação anti-indígena das autoridades locais geram um permanente clima de terror na região, onde também envolve a migração. A falta de apoio em suas terras levam muitos índios a migrarem para a cidade em busca de melhores condições de vida. E estes na cidade acabam enfrentando grandes problemas, como a discriminação, falta de apoio no entendimento das necessidades básicas. Além disso, a sustentabilidade econômica, a depredação dos recursos naturais pelos invasores, como a caça, a pesca, os frutos silvestres, os materiais da fauna e da flora usados na vida das aldeias, exigem que os povos procurem alternativas muito grandes, como custos sociais e culturais. Falando também sobre a agricultura indígena, de grande importância dessa atividade para os povos, eles veem a agricultura não só como uma forma de subsistência, mas também como uma forma de manter a sua cultura tradicional, que nos tempos antigos os índios cultivavam para a sua sobrevivência, pois naquela época era mais difícil a acessibilidade e foi uma tradição que eles mantiveram até os tempos de hoje, inclusive na ampliação da mesma, como o cultivo de grandes culturas em larga escala, para uma maior rentabilidade das próprias tribos. E o primeiro cultivo indígena teria sido nada mais que a mandioca, que advém de uma lenda que diz que apareceu grávida a filha de um chefe selvagem. O chefe ele quis punir, que desonrou a sua filha aplicando castigos na mesma. Porém, ela insistia em dizer que não havia se relacionado com nenhum homem. E aí foi um dia esse chefe sonhou com um homem branco que disse a ele que para não matar a moça, porque ela iria efetivamente morrer inocente. Não tinha tido relação com nenhum homem. Depois de 9 meses a criança nasceu e era de cor branca, que por surpresa para todos foi chamada de Mani. E depois de 1 ano veio a falecer, porém sem nenhuma doença ou qualquer problema. Ela foi enterrada dentro da própria casa e depois de alguns meses brotou de uma cova uma planta desconhecida da cova dela. E mais tarde os índios notaram que o solo ao redor da planta misteriosa começou a rachar e decidiram cavar
onde se depararam com as grandes e grossas raízes e reconheceram que era o corpo de Mani, onde batizaram de manioque. E a partir daí começaram a utilização a mesma em seu dia a dia e fizeram seu cultivo e acabou tornando base da alimentação dos índios. Então, sempre eles cultivavam a mandioca para a fabricação de farinha, o próprio consumo da mesma. Tipo assim, entre outras utilizações, as tribos começaram a produzir mais mandioca para vender também. Ou seja, tipo, eles tiveram uma produção maior. E um exemplo disso são os índios Terena, que nos últimos 3 anos a área cultivada aumentou de 24 para 100 hectares de produção de mandioca, sem a necessidade de desmatamento, onde foram resgatadas técnicas tradicionais como murundo, que consiste na formação de montinhos de terra para a colheita manual e proteger o solo contra a erosão e o ressecamento, e ainda a colheita da mandioca descascada, ela vai toda para uma cooperativa que cozinha a raiz e vende embalada a vácuo. E está nos planos dos índios ter no futuro acesso à tecnologia que lhes permite fazer esse tipo de procedimento para produzir farinha, né, e os outros insumos dele. Uma das características dos indígenas é o seu sistema de produção. Eles estabelecem tipo um calendário de atividades de subsistência determinado pelo aparecimento de certas constelações. E além disso, eles desenvolvem um conhecimento avançado na seleção de áreas para o plantio, que se baseia em áreas como topografia, drenagem, granulometria, textura e fertilidade do solo. Tudo isso influenciando a colheita de suas culturas de interesse. E os indígenas, eles atuam com a agricultura familiar, que restabelece relações produtivas com base na reciprocidade das obrigações familiares e não com base em relações salariais. E a partir daí existe tipo uma composição familiar que determina por sua vez a forma que vai a divisão sexual do trabalho, culturalmente estabelecida, assim como nos tempos antigos, os homens são responsáveis pelos trabalhos mais pesados da aldeia. Quando as raízes estão crescidas, eles arrancam ela da terra, que já separam as manivas para o próximo plantio, e eles a levam para a produção de mandioca para a aldeia, onde fica na casa de farinha local onde é fabricada. As mulheres, elas descascam e lavam as raízes de mandioca para os homens ralarem. E a partir daí, num grande forno, a lenha, a farinha é esparramada no tacho de cobre, onde o auxílio de uma pá os homens torram, e a agrobiodiversidade com o produto e o cultivo de variedades da macaxeira, banana, milho, amendoim, batatas e o uso de mel, com as técnicas de plantio que comprovadamente conservam a floresta, os conhecimentos tradicionais aplicados aos usos das espécies florestais e agrícolas, a dimensão cultural são características encontradas nos agricultores indígenas. E no ano de 2012 foi promulgado um decreto que envolve a questão das terras indígenas. E no eixo 5 eles abordam assuntos como promover a regulamentação da certificação dos produtos provenientes dos povos e das comunidades indígenas, com a identificação e procedência étnica e territorial e da condição do produto orgânico, em conformidade à legislação ambiental, garantindo a esses povos o usufruto exclusivo das riquezas dos solos e dos rios, lagos existentes em terras indígenas. Além disso, eles apoiam o estudo de impacto socioambiental das atividades econômicas e produtivas não tradicionais de iniciativa das comunidades indígenas, ou seja, uma abertura maior para o desenvolvimento das atividades de cultivo até então não explorada pelos índios. E as iniciativas de empreendedorismo entre os indígenas são raras, e as tentativas mais ousadas esbarram em uma série de dificuldades. E a principal delas é o fato que as terras indígenas pertencem ao Estado e não
eles não podem utilizá-la para as atividades agrícolas. Na prática, os índios se veem refém das próprias reservas, condenados a viver em condições precárias. Inclusive, o que produzem não pode vender porque o Brasil considera que as terras indígenas são exclusivas para a preservação. Ou seja, o país nega aos indígenas o direito de produzir suas riquezas e de busca de melhor qualidade de vida. Em Brasília, as lideranças indígenas do povo Parisi se reuniram com a bancada ruralista da Câmara para debater sobre a agricultura mecanizada em terras indígenas. Além disso, haviam indígenas contrários à audiência, alegando que os interesses dos organizadores era validar propostas que autorizam a exploração agropecuária e minerária em territórios indígenas. O presidente da República, Bolsonaro, ele frisou que a intenção era expandir áreas de exploração de minérios mesmo em região de reservas indígenas. O índio ele não quer ser latifundiário pobre em cima de terras ricas. E as palavras da ministra Tereza Cristina e do ministro Ricardo Salles se propõem a colaborar para que o progresso modifique a legislação do modo a permitir que os índios possam praticar a agricultura moderna. Agora, como exemplo do nosso país e da nossa região, nós temos os índios Pareci, que foram um dos primeiros a buscar novas alternativas de cultivo, para uma melhor renda e um aproveitamento das suas terras. Eles já plantam soja atualmente, e eles, claro, querem preservar a sua identidade e a sua tradição, A gente vai mostrar um vídeo de uma reportagem do Globo Rural que vai explicar o grande problema que eles tiveram ao fazer essa tentativa de desenvolvimento. Índio plantando soja dentro da reserva. O que você acha disso? O Globo Rural visitou as terras dos índios Parecis, em Mato Grosso. Este ano, eles estão cultivando 10 mil hectares de soja. Um Brasil que jorra beleza. Este é o Salto Tiariti, na terra dos índios Parecis, em Mato Grosso. Com seus 96 metros de queda d'água, esse é um lugar especial. Seja pelo desenho que é possível fazer com um mapa do nosso país, seja porque, tempos atrás, era aqui que os líderes desse povo costumavam se reunir para definir os rumos da sua gente. O território Pareci tem hoje uma população aproximada de 3 mil índios. Eles estão divididos em 63 aldeias, distribuídas numa área de 1.300.000 hectares, onde mais de 95% é de cerrado nativo. Nessa imensidão que se perde no horizonte, ainda é possível registrar um dos rituais mais festivos dessa tribo, que cultua o sol na dança e no amarelo forte das suas vestimentas. Seja bem-vindo, venha conhecer um pouco da nossa cultura Ralite Pareci do estado de Mato Grosso. A recepção foi calorosa, mas os Parecis não vivem só de tradição. Além da questão cultural, da questão ambiental, que nós prezamos muito por isso, hoje é buscar um desenvolvimento econômico, social, para o bem-estar. Porque isso aí que vai fazer com que possamos nos assegurar e sobressair nesse tal mundo contemporâneo, esse mundo globalizado, esse mundo digital que nós estamos vivendo. Diante de tanta movimentação de máquinas e equipamentos, tem hora que a gente até se esquece que esta é uma terra indígena. É que os Parecis fazem uma agricultura empresarial dentro do chamado agronegócio. Do plantio à colheita, o investimento é pesado. Só neste ano eles devem movimentar algo em torno de 50 milhões de reais nas 2 safras. São 10 mil hectares que entraram num rodízio que alterna a soja no verão e o milho, o feijão e o girassol no inverno. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Uhum. Antigamente, na aldeia, para nós, dia de sábado e domingo, você estava tomando banho, jogando bola, caçando. Hoje não tem como, né? Hoje é domingo, o senhor está aqui, a gente também está aqui, está todo mundo trabalhando. É verdade, é muita correria. E vale a pena? Compensa.
No comando das colheitadeiras, os jovens se destacam. É que os parecis estão estimulando a contratação da mão de obra da sua própria comunidade. E a rapaziada atendeu ao chamado. É o caso do Blyron, de 21 anos. Hoje você se sente mais agricultor ou mais índio? Eu acho que um pouco dos dois, porque a agricultura já faz parte da nossa cultura também, né? A gente só pega e vai desenvolvendo e acompanhando, né? Acompanhando a civilização, né? Mas eu me sinto índio, sim. Não tem como falar diferente. Tem bastante soja para colher hoje? Tem muito soja ainda hoje para colher. Vários dias para frente ainda. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Para o jovem que ainda não tem experiência, um operador mais velho faz o papel de professor, como se fosse numa autoescola. O senhor veio de longe para ensinar o pessoal aí? Vim lá do Rio Grande do Sul. É? Faz quanto tempo que o senhor mexe com máquina, com soja? Eu a vida inteira trabalhei com soja e faz mais de 40 anos que eu lido com colheitadeira e mecânica. É difícil aprender? No começo é complicado, mas vai pegar no jeito, né? Aí bem vai. Quando o senhor chegou aqui, imaginava que tinha uma lavoura assim dentro de uma reserva indígena? Não, nunca imaginei que eu tivesse uma lavoura desse porte, soja padrão, né? É um bom aluno? É um bom aluno. Aprende fácil. Dá para apostar? Pode botar fé. Mais uns dias ele já domina sozinho. Segundo um dos líderes mais engajados na defesa desse tipo de produção nas terras do seu povo, o agronegócio por aqui surgiu numa mistura de necessidade e vocação. Essa decisão nós tomamos porque os indígenas estavam saindo todos do território para trabalhar nas fazendas vizinhas, né? Então a gente decidiu por que não trazer a agricultura para dentro da nossa terra. A decisão fez os índios voltarem. Quando começamos a fazer atividade aqui dentro, nós tínhamos algo em torno de 180 pessoas trabalhando fora. E com a implantação desse projeto aqui dentro, nós trouxemos 180 indígenas imediatamente para trabalhar dentro do território indígena. O início do agronegócio nessas terras foi um momento de muita tensão, porque na época nenhum órgão público autorizou a abertura das áreas. Mesmo assim, os índios forçaram o plantio e a FUNAI tentou barrar a produção. Nós paralisamos os inícios das atividades, os índios ficaram revoltados e prenderam a equipe da FUNAI. Até o presidente da FUNAI aparecer com a sua equipe para poder nos soltar. A partir daí, foram estabelecidas parcerias entre os índios e os agricultores da região. Resultado, a produção deslanchou, mas as questões ambientais continuaram. O IBAMA nunca autorizou esse plantio? Não, o IBAMA nunca autorizou esse plantio, nunca licenciou a área. A grande questão aqui, e que agoniza não só nós da FUNAI, como os índios também, é essa questão de não sair o licenciamento, o que significa que os índios ficam anônimos nessa situação. O agricultor vem e dá um jeito de vender essa safra como se fosse dele. Exatamente isso. Que é ilegal. Que não é legal. Daqui a pouco você vai ver que essa situação se arrasta até hoje. Não é um assunto fácil, né, Arnaldo? É um assunto bastante polêmico, mas porém necessário. É importante discutir agriculturas em terra indígena, sim. Acho que o momento é agora, não tem como fugir desse assunto, mas os índios têm que puxar, têm que ser o protagonista dessa discussão. Não pode ficar deitado lá na oca esperando que o governo venha trazer projetos prontos para a comunidade indígena. O agronegócio em terra indígena desperta muita polêmica. Tem gente contra, gente a favor e no meio dessas opiniões, uma realidade dinâmica que não pode parar. Vamos voltar à reserva dos Parecis, em Mato Grosso, para mostrar como esses índios encaram o conflito entre tradição e mudança. Dos índios brasileiros, os Parecis são dos poucos que jogam esse esporte, onde só vale tocar a bola com a cabeça. Qual é o nome desse jogo na língua de vocês? Chico Narrati. Em português? Em português, cabeça-bola. Bom, geralmente o pessoal que joga futebol amador faz um time com camisa e um time sem camisa. Aqui hoje eles resolveram fazer um time com colar e um time sem colar. Quem ganhou? Nós. Ah, é? Quanto foi?
2-0. 2-0. Como é que a gente sabe quando faz ponto? Olha, geralmente assim, a bola sempre tem que pegar mesmo só na cabeça. Não pode pegar no ombro, na mão, ou seja, no rosto, na nuca, não. Só na cabeça, bola certeira. Aí, se não, é ponto pro outro. Se não, é ponto pro outro. A bola é feita da resina de uma árvore típica do Cerrado, a mangaba. E ela é com ar dentro, ó. Só que não dá para encher de novo, né? Não. Se murchar, tem que fazer outra. Tem que fazer. Seu Licinho, às vezes o senhor sai ralado, hein? O corpo? Um pouco. Mas hoje valeu a pena. Valeu a pena. Ganhou o jogo. Ganhamos o jogo. Saindo da diversão, os parecis querem ganhar o jogo em outro campo. Lá se vão 15 anos desde que os índios parecis decidiram incluir as grandes lavouras de grãos em suas terras. E ao longo desse tempo, eles cometeram algumas irregularidades, como o arrendamento das áreas e o uso de transgênicos, 2 práticas proibidas em se tratando do cultivo nesse tipo de território. Tais condutas resultaram em multas que ultrapassam 140 milhões de reais, sendo a maior parte destinada para 17 produtores rurais e o restante para 5 associações indígenas. Conforme essa nota divulgada pelo IBAMA, eles contrariaram as normas previstas na Constituição, tanto no que se refere ao Estatuto do Índio quanto à Lei Florestal. Os índios reconhecem o erro. Dentro da terra indígena Parecis eram 9 contratos de parceria. Então, boa parte delas seguiu corretamente e outra parte, infelizmente, partiu para a prática do arrendamento. Porque o arrendamento, praticamente, vocês alugam a terra. Alugam a terra e fica esperando o resultado chegar sem fazer esforço, sem adquirir conhecimento, sem participar do trabalho. Da parte dos agricultores, nós conversamos com o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, que representa 183 produtores. Os agricultores sabiam que, por exemplo, arrendar terra indígena é proibido? Provavelmente que sim, eu não sei te dizer essa resposta com certeza, né? Agora, senhor Antônio, diz que como eles não têm a licença ambiental, sim, o que sai de lá é ilegal. Mas eles já tem uma liberação, né? Pode ser não estar no papel, mas os órgãos públicos já liberam eles para fazer esse plantio. A questão é que até hoje os órgãos públicos ainda não entraram num acordo sobre a liberação dessas grandes lavouras. Numa tentativa de regularizar essa atividade nas suas terras, os parecis criaram no ano passado uma cooperativa com a ideia de chamar para si a compra de insumos, a venda da produção e os contratos bancários. Mas está difícil. Vocês hoje, com a cooperativa, têm acesso ao crédito? Ainda não, porque exige penhor, garantias, esse tipo de coisa, né? E na nossa realidade, nós não podemos penhorar as nossas terras porque se trata de uma terra da União. Enquanto essas discussões não avançam, a regulamentação não vem, é ir produzindo? Olha, a única coisa que sabemos fazer é produzir. Como diz um velho amigo meu, procurador federal, ele diz, uma vez eu perguntei para ele, como é que cria-se as leis no Brasil, né? Ou no mundo. Ele falou, primeiro se provoca a ação para depois regulamentar, né? Até que venha a regulamentação, os parecis vão tocando a produção através das parcerias com os agricultores. Um deles é seu Sérgio Stefanello, que vem trabalhando com os índios desde setembro do ano passado. Qual que é a diferença do contrato que o senhor tem agora para o contrato que eles tinham antes? Hoje o trabalho é feito por eles, e eu forneço equipamentos e insumos e o resultado é dividido entre nós. Meio a meio? Meio a meio. A soja que tem lá vai sair no nome do senhor? É só eu sei meu nome. Tá. E como justificar isso? Mas eu tenho que pagar conta? O tempo da burocracia, das coisas acontecerem, dos papéis, ele não é o mesmo tempo da planta. A planta tem seu ritmo, ela vai nascer, vai desenvolver, vai florescer, vai frutificar e vai amadurecer e vai ser colhida. E aí não dá para esperar? Não dá para esperar, ela tem esse tempo para acontecer. Historicamente, a produção em escala dos parecis nunca foi escondida.
Tanto que, recentemente, a ministra da Agricultura visitou a reserva e discursou em prol da grande lavoura. Eles são brasileiros como nós, né? Então eles precisam ter as mesmas regras, a mesma lei para todos. São produtores rurais. Não interessa se são índios, se são japoneses, se são gaúchos, né? Se são mato-grossenses, são produtores rurais. Em Brasília, o subprocurador da República, que coordena a Câmara dos Indígenas e das Comunidades Tradicionais, enxerga algumas restrições legais sobre essa agricultura tocada pelos parecis. Eu acho que o caminho não é o agronegócio, definitivamente. Porque quando a Constituição fala de posse, fala da posse tradicional. Então isso remete a uma agricultura que tem uma ligação com as raízes culturais da comunidade. Então qualquer indígena no Brasil está livre para escolher o seu destino, contanto que respeite as leis e a Constituição. Enquanto nos gabinetes o impasse jurídico persiste, no campo os índios se defendem. Como produtores nós temos que brigar sim. Mas lembrando que vocês estão dentro de uma reserva, né? Nós estamos dentro de uma terra indígena, né? Que não é uma reserva de preservação ambiental, não é uma área de preservação permanente. É uma reserva indígena onde a legislação, inclusive, dá direito do índio trabalhar nessa terra sim. E eu acredito que não possa obrigar o índio a fazer uma agricultura primitiva, não. Como em qualquer outra fazenda do agronegócio, sai a soja e entra o plantio da segunda safra. Um trabalho que também está nas mãos da juventude pareci. Porque aqui está dando oportunidade para os jovens, né? São jovens, estão dando oportunidade para a gente tem que agradecer, né? E quanto que você consegue tirar aqui por mês? Como é que é o seu salário? Eu estou ganhando 3 mil por mês. Por mês? É. É uma boa renda? É. Olhando assim hoje para esse horizonte todo aqui, o que te vem à cabeça? Na cabeça vem a grandeza, né? Quebra o paradigma que os pessoal dizem que os índios são preguiçosos ou que só ficam deitados em oca, essas coisas assim, né? Porque por muitos anos a gente teve preconceito, né? A gente sofreu preconceito de, vamos dizer assim, de pessoas que não achavam que a gente tinha capacidade. E para ter capacidade, o que precisa? Estudo, esforço. E aí dá até para falar em quebra de paradigma. Dá para falar em quebra de paradigma, dá para você ver, por exemplo, um monitor que seja todo em inglês, né? Dá para você pesquisar se você não souber e dá para você colocar em frente uma máquina dessa. Né? Ao tocar o agronegócio em suas terras, os parecis foram adaptando o seu modo de vida. Seja na arquitetura das suas casas, na conectividade das antenas instaladas nas aldeias, no conforto de um transporte melhor ou dentro das suas habitações tradicionais. Essa é uma construção típica dos índios parecis. Ela tem um formato retangular com as beiradas menores arredondadas. Para cobertura, eles usam a palha da guariroba. Nessa oca mora a cacique da aldeia e a gente vai pedir licença para conhecer lá dentro. Bom dia. Bom dia. Dona Miriam Casais Ocairó é uma das poucas mulheres caciques das tribos brasileiras. À beira do fogão a lenha, ela revela as mudanças que vêm ocorrendo por aqui por causa dessa integração entre índios e não índios. No dia a dia, para se alimentar, como é que faz? A gente compra. Compra fora? Compra fora, compra no mercado. Uhum. Agora a gente come arroz, feijão, que as crianças acordam, elas querem tomar café, beber leite, comer pão. Porque essa comida natural nossa já não sustenta mais. A gente já misturou muito, né? Não tem como a gente fugir, não tem como a gente ficar preservado, né? Todos nós vivemos assim, já com coisas do não índio, né? A nova realidade ameaça um dos fazeres mais antigos desses índios. Isso aqui é o quê? Isso daí é cesto de flecha. Ah, para guardar a flecha? É. Uhum. O senhor sempre fez artesanato? Sempre. É. E o povo pede mais. Como só eu que faço isso, não dou conta de atender todo mundo. Ninguém mais sabe fazer, seu Zeferino? Porque não tem interesse. Uma hora vai se perder. De outra forma, vem do dinheiro das grandes lavouras a oportunidade de uma vida com estudo. Os irmãos Gilmar e Josimar são universitários
e testemunhas da transformação provocada pelo agronegócio. Tanto eu como ele, nós pegamos as duas fases, né? Antes da agricultura e agora da agricultura, né? E antes da agricultura a gente tinha uma situação bem complicada de viver aqui, né? E agora a gente pegou essa fase que teve mais tranquilidade, né? Na questão da alimentação, na questão de saúde, educação, né? E Josimar, você Faço odontologia. a sua faculdade é paga? Isso, é privada. Quem é que banca? Hoje 100% da mensalidade dos meus custos é o projeto agrícola nosso, né? Se não fosse a lavoura? Não teria um sonho em andamento, né? Já formado em agronomia, o jovem Lúcio se tornou o primeiro indígena a assumir a parte técnica dessas lavouras. Para mim, que está começando, vamos dizer assim, é uma responsabilidade bem grande, né? Para poder estar, vamos dizer assim, mostrando para os não índios que a gente é capaz, né? O que muda a partir do momento que um índio passa a ser o responsável técnico pelas lavouras? Olha, a parte em si em campo de operação, de recomendações e manejo, ela não muda nada, mas muda no jeito de você estar chegando na pessoa, do índio em si que está fazendo a operação, de estar dialogando mais com ele de forma mais, vamos dizer assim, com mais intimidade, porque de índio para índio a coisa fica mais clara, vamos dizer assim, né? Funciona melhor. Funciona melhor. Dos 3.000 índios que vivem na reserva, cerca de 150 estão envolvidos com as atividades do agronegócio. E de tudo que é colhido aqui, o valor correspondente a 3 sacas por hectare é destinado a todo o povo pareci, tanto para os que trabalham, quanto para os que não trabalham diretamente na lavoura. No ano passado, o total distribuído chegou a R$ 2.700.000 e na divisão, cada uma das 63 aldeias foi beneficiada de acordo com o número de moradores. Cada aldeia do nosso povo, ela tem a autonomia dela decidir o seu projeto de vida, com aquilo que ela acha que convém a ela, conforme a necessidade dela, ou a prioridade dela que tem. No caso de vocês, quanto que veio de dinheiro do agronegócio na última safra? Para nós veio aproximadamente quase R$ 100 mil. Foram R$ 12.000 investidos nesse galinheiro, 40 mil nesses tanques de piscicultura e o restante distribuído para as 12 famílias da aldeia. Outro exemplo são os índios de Alta Floresta do Oeste, no estado de Rondônia, né, que eles estão produzindo uma ação de desenvolvimento social, que vai além da relação comercial e se baseia em um modelo de produção sustentável. As ações voltadas para a produção de café especiais por indígenas de Rondônia, eles começaram em 2018, né, por meio do projeto da transferência de tecnologias da Embrapa, com 3 famílias produtoras de café. E aí, em novembro de 2018, o grupo Três Corações conheceu os indígenas, né, e sua história com o café. E aí, em janeiro de 2019, esses representantes estiveram em Rondônia e deram início ao projeto Tribos, ampliando o trabalho para 132 famílias indígenas produtoras de café no estado, né? Atualmente, esses cafeicultores, eles produzem cerca de 1.300 sacas de café por ano e vem crescendo significativamente. Nós vamos mostrar mais um vídeo que uma índia relata a sua experiência na produção deste café, desse projeto. Meu nome é Diná Pagoiá Suruí, residente da aldeia Ticã. O café é muito importante para nós aqui e a gente é muito feliz mesmo trabalhando na produção de café. Antes de ter esse acompanhamento de Três Corações, da Embrapa, do Emater, a gente já vinha trabalhando com café e nós trabalhávamos assim com meu esposo, com as minhas filhas. A única coisa que a gente já pensou é que a gente tinha que preservar o nosso território e usando de maneira de sustentabilidade, porque a gente fez roça com muito carinho e com muito amor para que não prejudicassem nada perto ao redor e
quando a gente plantou, a gente preparou o terreno com nossas próprias mãos mesmo, e a gente pensou, como que a gente vai agilizar para o crescimento desses 2.500 pés de café? E que a gente pensou em primeiro lugar foi que a gente tinha que cuidar com muito carinho e sem usar agrotóxico. Foi esse primeiro o nosso pensamento. Daí então a gente foi só limpando, roçando, preservando o nosso café ao lado da floresta, e que a gente faz com todo amor mesmo, que pensando que a gente não quer nenhuma destruição, tanto para nossas plantações de café, então tanto ao redor da floresta. Então, depois disso, ano passado, houve esse ajuntamento com os Três Corações, e que foi mais fortalecido ainda, e a gente ficou mais animado ainda. Então a gente continua mais fortalecido com o trabalho, que isso vai continuar cada vez mais melhor, com a melhor qualidade de café. Então nosso pensamento, nosso amor, nossa alegria agora é maior ainda, porque a gente vai cada vez mais valorizando e conhecendo mais as coisas que a gente não conhecia. Então a gente vê que o trabalho está cada vez mais aumentando, e que a gente vai amar mais. O trabalho da mulher, como eu vejo a mim mesmo, e o meu esposo trabalha roçando tantas lavouras de café, e eu sinto que eu faço um apoio para ele, e com mais detalhes, dando apoio para ele, junto com ele, e eu sei que o resultado sai mais melhor ainda. Então eu fico mais feliz trabalhando com ele, e eu sei que as novas gerações que virão também amará esse trabalho que a gente está sendo feito. A floresta é muito significativa para a nossa vida. Como meu esposo já falou, a gente nasceu na floresta. Então a floresta é muito importante, muito significativo, porque nela a gente sabe que nós respiramos através dela. Nós temos vida através dela, porque eu já fui em alguns lugares assim que não é igual como morar na floresta. É muito quente e é muito abafado, e aqui eu sinto que é bem diferente mesmo. Floresta, uma respiração para a vida. Bom, era isso que nós tínhamos a passar para vocês hoje. Eu agradeço a sua atenção e eu espero que tenha gostado.